Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Hoje à noite a gente viaja no tempo até uma era em que a vida era tão dura que até dormir precisava ser conquistado. A Idade Média. Mas nada de cavaleiros ou reis. Hoje você é um pobre ferreiro medieval. Sem título, sem glória e com certeza sem folga. Só fuligem nos pulmões, calor na pele e a alegria discreta de fazer ferraduras para animais que você nunca vai montar. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente curtir o que eu faço por aqui. Se estiver assistindo já deitado, comenta aí de onde você está vendo e que horas são. Eu adoro ver até onde a gente viaja juntos pelos fusos horários. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele ruído de fundo suave e vamos juntos deslizar devagar nessa jornada de hoje à noite. O galo canta, não porque é hora de acordar, mas porque você nunca chegou a dormir direito. Seu colchão é uma pilha de palha que pinica mais do que amortece, e seu travesseiro é um saco de estopa cheio de trapos velhos e um caroço misterioso. Você pisca os olhos, tentando afastar as cinzas que caem do teto. Chaminé? Só se for nos sonhos. Sua forja é grudada na sua casa, que é grudada em você, praticamente. Você se levanta. Não porque quer, mas porque a forja exige. As brasas de ontem ainda estão mornas, um raro presente do passado. O cheiro de fumaça já é tão familiar que virou sua fragrância pessoal. Você se espreguiça. Cada articulação estala como lenha verde no fogo. Seus joelhos parecem ter 30 anos a mais do que você. O que é impressionante, já que você só tem 28. Pois é, envelhecer na Idade Média é uma corrida de velocidade, não de resistência. Você veste a túnica. Ela está dura de suor, fuligem e frustração. O avental de couro já está rachado, chamuscado, mais simbólico do que protetor. Enquanto calça as botas, percebe, de novo, que um dos dedos sempre fica de fora. Esse é o seu sistema de ventilação. Antes de sair, joga um pouco de água no rosto, direto de um balde de madeira. Tem um leve cheiro de ferro e um cheiro mais forte de cabra. A sensação é revigorante. Você pensa em usar sabão, mas lembra que acabou. Há 2 colheitas, e mesmo quando tinha, não era grande coisa. O sabão naquela época era feito com gordura animal e cinzas, ou seja, 2 ingredientes que já fazem parte da sua dieta básica. Você entra na forja. Está escura, exceto por um fio de luz da aurora passando pelas frestas da madeira. O ar é pesado, literalmente. Dá quase para mastigar. Poeira, fumaça e o suor evaporado de ontem pairam como uma nuvem teimosa. Seus instrumentos te esperam, martelos de pesos variados, tenazes que não fecham direito e uma bigorna que já viu mais pancadas que você, o que não é pouco. Os foles já estão roncando graças ao seu aprendiz, que provavelmente também não dormiu. Não por trabalho duro, ele só brinca demais com sapos. Com o fogo voltando à vida, você joga alguns torrões de carvão, sua posse mais valiosa, tirando a vontade, cada vez menor, de continuar vivendo. As chamas se acendem com um fu reconfortante. Você conhece esse fogo. Ele faz parte de você. E, como quase tudo na sua vida, te queima se você não tomar cuidado. Seu primeiro trabalho do dia? Endireitar uma foice entortada de um camponês que jura que foi do nada. Claro. E as galinhas se limpam sozinhas. Você aquece o metal, o brilho alaranjado dança nos seus braços cobertos de fuligem. O martelar começa.
O ritmo é quase meditativo. Se meditação envolvesse barulho ensurdecedor e risco constante de estilhaços no olho. Cada martelada envia uma vibração pelo seu braço, fazendo seus dentes rangerem em protesto. Você não está forjando espadas nobres ou obras de arte. Está consertando ferro velho para pessoas que te tratam como se fosse um móvel útil. Você pensa, não pela primeira vez, como teria sido a vida se tivesse ouvido seu tio e virado monge. Os dias eram longos, a comida era sem graça, mas pelo menos ninguém batia na porta dos monges pedindo para consertar a tranca do curral às 3 da manhã. O sol sobe, e a temperatura na forja também. O suor escorre pelas suas costas em filetes preguiçosos. Você faz uma pausa para beber água de um cântaro de barro, já morna e, provavelmente, dividida com algum rato. Historicamente, os ferreiros ocupavam uma posição estranha na sociedade. Eram vitais, mas pouco valorizados. Em algumas vilas, respeitados. Em outras, suspeitos de feitiçaria se o arado não cortasse reto. Historiadores ainda discutem se os ferreiros eram mais temidos ou ignorados. De qualquer forma, você não é. Exatamente chamado para festas. A foice está consertada. Você a coloca sobre o banco, ao lado de outros trabalhos, esperando sua vez. Uma ferradura, uma corrente quebrada, uma lanterna enferrujada. Você vive num mundo de concertos. Nada novo, nada empolgante. Só coisas quebradas ficando um pouco menos quebradas. Seu estômago ronca. E não é um ronquinho tímido, é um rugido de fera faminta. Mas ainda não dá para comer. O filho do padeiro já chegou pedindo dobradiças novas para o portão, que provavelmente leva a lugar nenhum. Você solta um suspiro, passa no rosto um pano que poderia ter vida própria e volta à bigorna. Mais uma. Martelada. Mais uma hora. Eventualmente, você perde a noção do tempo. Não porque entrou no fluxo, mas porque não tem relógio, e o único sino que escuta é o que toca dentro da sua cabeça. E justo quando acha que o dia não pode ficar mais pesado, seu aprendiz derruba um balde cheio de pregos. Você resiste à vontade de forjar sua própria lápide. Mesmo assim, abaixa-se para recolher. Um por um, você continua. Porque tem que continuar. Porque você é o ferreiro. E esse é o seu dia. Todo dia. Você não lembra quando foi a última vez que tomou café da manhã sem ter que compartilhar com um cachorro de rua, 2 galinhas atrevidas e um vizinho que sempre aparece só para ver como anda a forja. E claro, ele aparece exatamente na hora em que você tem pão. Se é que se pode chamar esse pedaço de massa dura de pão, parece mais uma rocha sagrada esquecida por um druida mal-humorado. Você parte o pão com a lâmina que você mesmo forjou e que já perdeu o fio faz uns 3 verões. Mas serve. Afinal, na sua vida, nada é afiado, exceto talvez as críticas da sua sogra, que mora a 2 cabanas de distância e aparece quando sente cheiro de comida ou de desespero. Enquanto mastiga com esforço, pensa na sua dieta. Historicamente falando, os camponeses comiam basicamente pão, mingau, mais pão, sopa de nabo. E quando a sorte sorria, uma vez por estação, um ovo. Carne? Só se o porco morresse de causas naturais e ninguém importante o reivindicasse. E se você quisesse sal? Bom, era mais barato temperar com areia. Seu almoço é rápido porque os pedidos continuam chegando. Um cavalo perdeu uma ferradura. De novo, você já conhece o animal de nome, o estrela, que de estrela não tem nada. Te deu um coice uma vez que você ainda sente nos sonhos. O dono, um senhor resmungão, paga com moedas tão gastas que quase voltaram a ser pedra.
Você vai até o estábulo porque nesse dia não vai escapar do serviço externo. O calor do meio-dia te acompanha como uma maldição. Cada passo levanta poeira e abaixa a esperança. O caminho até lá passa por poças duvidosas, porcos soltos e 3 crianças que brigam com gravetos como se fossem espadas. Uma delas já declarou que vai ser ferreiro também. Você reprime a vontade de gritar. Fuja enquanto é tempo. Chegando ao estábulo, o cheiro é impactante. Uma mistura vibrante de feno, esterco fresco e um toque de por que eu ainda faço isso? Estrela tem cara com o mesmo olhar de sempre, aquele de um animal que sabe exatamente onde seu rim está. Você começa o processo. Retirar a ferradura é sempre um momento delicado, especialmente porque você está curvado em um ângulo que desafia a física, a anatomia e a dignidade. O suor escorre pela sua testa e pinga direto no casco. Que delícia! Enquanto trabalha, você se lembra de uma história que ouviu quando era pequeno, de que os ferreiros, em tempos antigos, eram considerados mágicos. Havia algo místico em domar o fogo e transformar metal bruto em ferramenta. Alguns diziam até que os ferreiros podiam prever o futuro pela forma como o ferro se dobrava. Você olha para a ferradura e pensa que, se isso fosse verdade, seu futuro seria dor nas costas e um jantar com gosto de nada. Historiadores ainda discutem se esse prestígio dos ferreiros era real ou exagerado pelas lendas posteriores. Mas na prática, você é só o cara sujo que resolve os problemas dos outros enquanto os próprios acumulam como poeira de carvão. A ferradura é recolocada. O dono agradece com um aceno econômico e você volta ao caminho de casa, mais suado do que um porco no batismo. Pelo menos, pensa, isso garante que ninguém chegue muito perto. Um pequeno bônus social. De volta à forja, você percebe que seu aprendiz fez um experimento. Ele tentou derreter pedaços de metal velho com gordura de porco para ver no que dá. O que deu foi um cheiro horrível e uma crosta grudada na bigorna, que vai levar dias para sair. Você respira fundo. Não por paciência. É só o hábito. Do suspiro mesmo. Enquanto limpa a bagunça, você ouve vozes vindo da rua. É o bardo local, cantando sobre as glórias de um cavaleiro da cruzada. A música ecoa como um lembrete cruel de que, enquanto alguns viram lenda, você vira carvão. Você pensa em viajar, largar tudo e tentar a sorte numa cidade grande, talvez Londres, talvez Paris, mas logo lembra que para isso você precisaria de moedas, roupas decentes e talvez uma identidade que não envolva fuligem permanente no rosto. Então você segue. Recolhe as ferramentas, organiza o que pode. Suas mãos estão inchadas, seus pulsos doem, seus olhos ardem. E o dia ainda nem terminou. Lá fora, o sol já se inclina. Uma luz dourada invade sua oficina pelas frestas, criando um espetáculo visual, que seria lindo, se não estivesse ofuscando sua visão. Você tampa a fresta com um pedaço de pano sujo. Problema resolvido. Antes de parar, você precisa dar um jeito numa tranca emperrada e num conjunto de pregos tortos. Você não lembra quando começou a ser também o ajeitador oficial de tudo na vila. Mas parece que ninguém mais quer martelar nada, só você. Inclusive, um boato diz que até os sinos da igreja soam mais afinados quando passam pela sua forja. Você espera que seja sarcasmo. Se não for, vai ter que começar a cobrar por bênção acústica. E aí está você, à beira do entardecer, com os braços pesados, a pele colando na roupa e uma camada de fuligem que te faz parecer um personagem secundário de conto de terror. Mas há algo confortável nisso. Estranhamente, é um ritmo que você conhece, um calor que,
mesmo cruel, é seu velho companheiro. Com os últimos raios de sol, você limpa as mãos no avental, sem sucesso. Elas continuam pretas. Talvez sempre serão, mas ao menos por hoje não se queimou, nem se cortou, e ninguém morreu, ainda. Você sorri um pouco, quase, e prepara o corpo para mais uma noite. A noite chega devagar, como um gato preguiçoso que se estica pelos cantos da vila. O céu já começa a se encher de tons azul escuros e um silêncio irregular se instala, quebrado apenas por algum cão latindo ao longe ou o ranger inquietante das rodas de madeira de uma carroça atrasada. Você está exausto, é claro, mas dormir ainda está longe de acontecer. Primeiro tem o jantar, ou o que se passa por jantar. Você chega em casa, uma cabana simples com um telhado inclinado, que geme mais que sua coluna. A madeira das paredes está tão acostumada com o tempo que já parece parte da paisagem. Lá dentro, sua esposa tenta esquentar um caldo ralo sobre as brasas fracas. Mingau de cevada. Quente, sim. Saboroso? Não exatamente. Mas você come, com gosto fingido, como quem finge que a vida não é só uma repetição de calos e caldos. Enquanto mastiga com resignação, você ouve o som dos sinos da igreja, o toque da noite. Um lembrete para todos se recolherem, se protegerem. Afinal, nem sempre a vila é segura. Existem rumores de bandidos na floresta, de bestas à espreita, de coisas que os padres preferem não descrever. Historiadores ainda discutem se essas ameaças eram reais ou apenas histórias inventadas para manter os camponeses dentro das cercas. Mas para você, real ou não, o medo funciona do mesmo jeito. Ninguém sai depois do toque. Depois do jantar, há ainda o ritual das reparações. A lamparina com o pavio gasto precisa ser ajustada. Seu sapato tem um buraco novo. E a trava da porta, aquela que você jurou consertar semana passada, está pior do que nunca. Mas você empurra esses problemas para amanhã. É o costume? Você se deita em um colchão de palha com mais pedaços de caule do que conforto. Sua mulher já adormeceu. O som do seu ronco suave é quase tranquilizador. Mas o seu corpo, dolorido, leva um tempo para sossegar, e enquanto encara o teto escuro, sua mente vagueia. Você pensa no seu ofício. Ser ferreiro não é só martelar ferro, é martelar expectativas das pessoas, do tempo, da própria matéria. É um trabalho que exige paciência e uma tolerância absurda ao calor. O fogo não perdoa erros, uma temperatura errada e o ferro se parte. Um golpe mal dado e o metal se rebela. Parece simples visto de fora, mas não é. É uma dança, complicada entre fogo e tempo. Você se lembra de quando começou? Era menino ainda. Seu pai já era ferreiro e seu avô também. Um legado de fuligem passada de geração em geração. Seu pai dizia: o ferro é como as pessoas, precisa de calor e porrada para se moldar. Você achava aquilo profundo. Hoje só parece deprimente. No silêncio do quarto, você escuta o tilintar leve de ferramentas mal acomodadas lá na oficina. Não é nada, só o vento mexendo nas janelas. Mas por um segundo, você imagina que é o espírito de um antigo ferreiro que veio reclamar da sua técnica. Você ri sozinho. Baixo. Lá fora, a lua surge entre nuvens, brilhante, mas distante, e com ela o som familiar de uma coruja. Ela pia no alto do velho carvalho, como faz toda noite. Você já deu um nome para ela. Matilde. Ninguém mais sabe disso. É só você e ela dividindo o mesmo turno noturno.
Camponeses costumam dizer que corujas são presságios. Alguns acham que trazem má sorte, outros, sabedoria. Você prefere a segunda opção. Afinal, se é para ser observado, que seja por um ser inteligente e com penas estilosas. Você fecha os olhos ou tenta. O corpo insiste em registrar todas as dores do dia. Os ombros pesam, as mãos latejam. Até os olhos parecem cansados de ver. E aí começa a coceira. Palha. Sempre ela. Você se revira, coça, ajeita, suspira. A palha responde com o clássico som de crec, crec, seguido de mais coceira. Quem inventou dormir em palha claramente odiava a humanidade. Você lembra que os nobres dormem em camas forradas com penas, com lençóis, com perfume de lavanda. Você nunca viu uma lavanda na vida, mas ouviu dizer que cheira a campo florido e dignidade. Por um segundo, você fantasia. E se você fosse um ferreiro de castelo? Daqueles que fabricam espadas para cavaleiros famosos, com nomes como Luz da Alvorada ou Fúria do Norte? Mas rapidamente lembra que ferreiros de castelo trabalham ainda mais e lidam com patrões que usam coroas. Melhor ficar com os porcos mesmo. Aliás, falando em porcos, você escuta um grunhido lá fora. Nada fora do comum, mas o suficiente para te fazer sentar na cama e olhar pela fresta da janela. Aparentemente, só um dos animais do vizinho, revirando o lixo, ou talvez o vizinho mesmo, buscando pão amanhecido. É difícil dizer a essa altura. Você deita de novo. Fecha os olhos com mais força, como quem tenta convencer o corpo de que o sono é inevitável. E finalmente, aos poucos, sua respiração desacelera. A palha coça menos, o silêncio te embala. O dia seguinte começa antes do sol. Literalmente. Ainda é madrugada quando o galo decide que todos devem acordar. Você não pediu sua opinião, mas aí está ele, cantando com a confiança de um barítono contratado. Você abre os olhos com um suspiro. Mais um dia. Mais martelo. Mais calor. Menos sono. A primeira luz da manhã nem chegou, mas você já se levanta. As juntas reclamam. Os pés, ainda cansados, tocam o chão de terra batida, que está úmido, frio e indiferente à sua existência. O mundo, afinal, não espera por ferreiros cansados. Principalmente quando o conde local enviou um aviso, quer 4 ferraduras, novas até o fim do dia. E você sabe, quando o conde quer, você faz. Ou ele manda alguém te lembrar. Você come um pedaço de pão duro mergulhado em leite azedo. Não é exatamente um banquete, mas tem textura o suficiente para te lembrar que está vivo. Enquanto mastiga, mentalmente lista o que precisa fazer antes mesmo de acender a forja. Verificar o fole, preparar o carvão, organizar as ferramentas e provavelmente brigar com o aprendiz. O aprendiz. Chegando à oficina, você o encontra. Dormindo encostado no barril d'água, roncando como se o mundo não dependesse do seu trabalho lento. Você pigarreia. Nada. Você bate o pé. Nada. Só depois de um acidente cuidadosamente calculado envolvendo uma colher de água fria na nuca é que ele acorda, com o susto de quem achou que tinha morrido e renascido como peixe. Já. Tá na hora? Ele pergunta, como se o próprio tempo estivesse sob seu comando. Você suspira e pensa em como, algum dia, você também foi assim. Ingênuo, atrasado e com o cabelo menos queimado. Começam os trabalhos. O fole range como um velho que reclama de tudo, mas ainda assim sopra vida na brasa. O fogo cresce e com ele o suor. São 7 da manhã e você já está encharcado. Ser.
Ferreiro é basicamente viver em uma sauna permanente, só que sem os benefícios da pele hidratada. Você aquece o ferro até que ele fique incandescente, laranja, quase branco. A temperatura certa, aprendida com anos de prática. Não tem termômetro, tem olho, ouvido e um sexto sentido que só o calor constante pode dar. O ferro chia quando encosta na bigorna. O som é quase musical. Quase. Se música fosse feita de dor, repetição e cheiro de queimado. Martelada após martelada, você começa a dar forma à primeira ferradura. O som ecoa pelo vilarejo, pontuado pelo grunhido ocasional do aprendiz, que mais atrapalha que ajuda. Ele ainda confunde esquerda com direita, e uma vez quase pregou a ferradura em si mesmo. Você ainda tem pesadelos com isso. Historiadores discutem se os ferreiros eram respeitados ou apenas tolerados. Alguns acham que vocês eram como magos do cotidiano, moldando metal com fogo e força. Outros acham que eram só mais um serviço necessário, sujo e invisível. Você se inclina para o segundo grupo. Afinal, ninguém te chama para a festa da colheita. Mas todo mundo te procura quando a fivela da cinta quebra. Você lembra de um velho cliente, um cavaleiro desastrado, que jurava que a armadura estava torta porque você tinha martelado com o pé esquerdo primeiro. Sim, porque todo mundo sabe. Que ferro é supersticioso. No meio da manhã chega uma mulher com uma panela rachada. De novo, ela insiste que não é culpa dela. O ferro é fraco, diz. Claro, é o ferro. Não a ideia de cozinhar sopa para 7 pessoas em uma panela que tem mais anos que o padre. Você conserta. Ela não agradece, mas deixa um pão mais macio que o seu. Você considera isso uma vitória. Entre uma encomenda e outra, você ensina. O aprendiz. Ou tenta. Hoje é dia de pregar lâminas em enxadas. Ele martela como quem bate um tambor de festa. Você tira a ferramenta da mão dele e mostra. De novo, pela 1000ª vez. Ele assente, mas você sabe que amanhã ele vai errar de novo. Ao meio-dia, pausa para comer, ou se esconder do sol. Você e o aprendiz dividem um pedaço de queijo e carne salgada. Nada fresco, mas também nada que te mate. Esperançosamente. Enquanto mastiga, você olha para a vila. Crianças brincam, mulheres estendem roupas, os cães perseguem galinhas com ambições frustradas. O mundo segue, sem pressa, de mudar. Você pensa em sua infância, em como seu pai martelava o dia inteiro e à noite ainda achava forças para contar histórias sobre reis e heróis. Você nunca viu um rei. E os heróis que conhece geralmente não pagam pelos concertos das espadas. Ainda assim, há algo reconfortante na repetição. Você conhece cada som da sua oficina. Cada ferramenta tem uma alma. O martelo de cabo torto, a pinça que range quando você aperta, o fole que geme como um velho sem café. Tudo isso é seu mundo. E nesse mundo, você sabe o que está fazendo. Nem todo mundo pode dizer isso. A tarde cai devagar, com a luz dourada tocando o chão de terra. Mais uma ferradura pronta, mais um prego ajustado. Você limpa o rosto suado com a manga suja. O dia ainda não acabou, mas o céu começa a mudar de tom, do dourado para um laranja queimado que logo vira um azul frio, anunciando que a noite vem chegando. Mas você não está nem perto de parar. Se fosse ferreiro rico, talvez tivesse ajudantes confiáveis, uma forja maior, um aprendiz que soubesse diferenciar uma tenaz de uma colher. Mas você é apenas você. Então segue. O conde mandou um mensageiro, um garoto esquelético mais rápido do que educado, lembrando que ele quer as ferraduras ainda hoje. E não é o tipo de lembrete gentil. A carta, escrita com uma caligrafia que provavelmente
matou 2 penas de ganso termina com sem mais delongas, como da última vez. Como da última vez. Você se lembra bem. A entrega atrasou por causa da tempestade que alagou metade da vila. A ferradura chegou no dia seguinte e você teve que passar a manhã limpando o estábulo do castelo com uma escova de dentes feita de palha. Não quer repetir a experiência, nem a escova. Você volta ao trabalho. O aprendiz, pelo menos, agora parece comprometido. Talvez o olhar de morte que você lançou tenha ajudado. Ele começa a operar o fole com mais ritmo. Você sente o vento no rosto enquanto as brasas ganham vida outra vez. Há uma beleza silenciosa ali. O brilho dançando no escuro, o som ritmado da brasa estalando, o cheiro familiar de carvão e suor. Você molda a penúltima ferradura do dia com a precisão de quem faz isso desde sempre. Não é arte, mas é quase. O ferro quente responde aos seus toques como massa de pão para um padeiro experiente. Cada golpe é medido, cada curva uma memória muscular. Você já fez isso tantas vezes que o corpo sabe antes da mente. E então, o martelo quebra. Você segura só o cabo, olhando para o chão onde a cabeça metálica caiu e rolou como se estivesse zombando da sua vida. O aprendiz prende a respiração. Você também, por 2 segundos eternos. Com calma, você pega o martelo reserva. O cabo é torto. O peso não é ideal. Mas ele serve. Você segue. Porque parar não é uma opção. Historiadores ainda discutem se ferreiros tinham um status especial dentro das vilas ou eram apenas tolerados por serem úteis. Uns dizem que, como poucos sabiam lidar com o fogo e o metal, vocês tinham quase um poder sagrado. Outros acham que vocês eram vistos com desconfiança. Afinal, passar o dia brincando com fogo e ferramentas pontudas não é exatamente o que inspira afeto em aldeões supersticiosos. Você, por sua parte, se contenta em ser deixado em paz e receber pagamento justo, o que, vamos ser honestos, acontece uma vez a cada solstício. Enquanto você termina a última ferradura, começa a chover. Gotas tímidas no início, depois um tamborilar mais constante no telhado. Você sorri. Nada como umidade no ar para deixar o fogo rebelde. Você resmunga com carinho para a brasa, que apita de volta como um gato ofendido. Trabalhar à noite é sempre mais difícil. A luz da lamparina projeta sombras longas e dançantes. Tudo parece mais dramático do que é. Mas o som da chuva, combinado ao estalo da lenha, cria um ritmo quase hipnótico. Seu corpo dói, mas sua mente está estranhamente calma. Você entra em fluxo. Só você, o ferro e o tempo. Terminado o trabalho, você embala as ferraduras em tecido grosso. O aprendiz vai levá-las até o castelo. Ou seja, você vai acompanhar, porque se depender dele, metade vai cair no caminho e a outra metade vai ser trocada por uma torta de maçã. Já aconteceu. Longa história. A caminhada até o castelo é curta, mas sob a chuva fina se torna épica o suficiente para te deixar ensopado. O chão é barro puro. A cada passo, seu pé afunda com um som, que pode ser descrito como schlup. Você se pergunta por que ainda vive aqui. A resposta, como sempre, é: porque não tem onde ir. Chegando aos portões do castelo, vocês são recebidos pelo guarda de plantão, o mesmo que tem orelhas peludas e um mau humor crônico. Ele examina o embrulho, resmunga qualquer coisa sobre finalmente e acena para que vocês entrem. Entregar a encomenda é rápido. O ferreiro-chefe do castelo inspeciona as ferraduras com o olhar clínico de quem já tentou encontrar defeitos por esporte. Mas não há. Seu trabalho é bom.
Você sabe disso, ele sabe disso, mas tudo que ele diz serve. Você sente vontade de responder algo espirituoso, mas lembra da escova de palha. Então, apenas sorri. A volta para casa é silenciosa. O aprendiz caminha ao seu lado, quieto. A chuva virou névoa e agora a vila parece um sonho. Casas apagadas, cachorros recolhidos, um mundo em suspensão. Você sente uma dor aguda no ombro, provavelmente da postura errada durante a última martelada. Vai piorar com o tempo, você sabe, mas essa é a vida. Ao chegar, você acende uma vela. A luz bruxuleante dança nas paredes de pedra. Você se inhiu. Senta no banco de madeira, tira os sapatos e olha para as mãos. Estão negras de fuligem, cheias de calos, mas fortes. Você sobreviveu a mais um dia. O dia seguinte começa antes do nascer do sol. Aliás, começa antes mesmo de qualquer desejo real de acordar. Mas a realidade não se importa com o seu cansaço. O galo do vizinho, por exemplo, não tem compaixão nenhuma. Ele canta como se estivesse sendo pago por decibel. Você considera, brevemente, transformar aquele galo em almoço, mas lembra que o vizinho é o açougueiro e tem uma espada maior que a sua dignidade. Então, você apenas levanta. Os músculos protestam. As juntas estalam em protesto coordenado. O cheiro da fumaça de ontem ainda está impregnado nas roupas e na alma, talvez. O aprendiz ainda dorme, um monte de cobertores mal organizados que ronca baixinho. Você o chuta suavemente, como quem lembra que o mundo não é justo. Ele resmunga algo sobre mais 5 séculos, mas acaba se levantando. Hoje é dia de mercado, o que significa que sua manhã será dividida entre fingir ser simpático e tentar não ser passado para trás em cada negociação. Como ferreiro, você também vende pregos, pontas de lança, peças de arado e, ocasionalmente, pequenas obras sob encomenda, ferragens decorativas para portões de nobres, ganchos para pendurar ervas e até miniaturas de santos, porque até São Crispim precisa de um martelo. No caminho para a praça central, você cruza com outros moradores, rostos conhecidos, olhares cansados, passos pesados. A vida medieval tem esse padrão monótono e reconfortante. As mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas dia após dia, como um teatro que se recusa a mudar o enredo. Mas há também um certo conforto nisso, como aquele cobertor velho que coça, mas abraça. A praça está cheia de barracas improvisadas, cada uma com sua sinfonia própria de gritos, cheiros e promessas. Há pão recém-assado, queijos curando. Ao vento, tecidos tingidos em cores que desafiam a natureza e um homem vendendo o que ele jura ser um remédio contra resfriados feito de vinagre e caracol. Você tenta não rir, mas falha. O homem olha para você com desprezo. Talvez ele seja cliente do seu concorrente. Você monta sua pequena tenda ao lado de uma vendedora de cebolas. O cheiro é inesquecível e de um sapateiro que nunca. Para de falar sobre suas dores nos joelhos. Sua vitrine de objetos metálicos brilha sob o sol pálido. É uma beleza rústica, mas atrai olhares. Logo, surgem os primeiros fregueses. Um fazendeiro que precisa de ferraduras novas, uma senhora que quer ganchos para pendurar ervas. Você quase ri, chamada prevista, e um garoto que quer uma pequena espada igual a dos cavaleiros. Você pergunta se ele quer para lutar contra dragões ou para brincar com o irmão. Ele diz ambos. Você respeita. Enquanto martela uma peça menor para mostrar o processo ao público, um velho se aproxima. Ele tem um andar torto,
mãos nodosas e olhos que já viram o fim de muitos verões. Ele examina uma das suas peças com tanto cuidado que parece estar lendo a alma do ferro. E então diz: martelo leve, batida firme. Você aprendeu direito. Você agradece com um aceno. Só depois percebe, é o antigo ferreiro da vila, aquele que se aposentou antes de você assumir o ofício. Ele ri baixinho, tossindo logo depois. Na minha época, não usávamos esse tipo de liga. Ferro puro era outra coisa. Você quase inicia um debate sobre as vantagens do aço, mas desiste. Melhor não contrariar lendas vivas. Entre um cliente e outro, você observa a movimentação da praça. Crianças correndo, um cachorro perseguindo uma galinha, de novo, o padre reclamando da barraca de cerveja estar mais cheia que a capela. Um trovador toca um alaúde desafinado, tentando emplacar uma canção sobre amores impossíveis e pão, duro. Você pensa que talvez ele esteja descrevendo sua própria vida. Um homem alto, usando roupas ligeiramente mais limpas que a média, se aproxima. Ele se apresenta como o mensageiro do mestre de obras do castelo. Há um novo projeto. Portões, reforçados para a ala leste. Você será necessário. Você aceita, claro. O trabalho no castelo paga pouco, mas paga. E, com sorte, te permite acesso à cozinha e talvez a uma porção extra de ensopado. Você não é orgulhoso. No fim do dia, você empacota o que sobrou, contando moedas com os dedos sujos. Não foi um dia ruim. Um pouco de lucro, novos pedidos e ninguém tentou te roubar. O que já é uma vitória estatística na Idade Média. Enquanto caminha de volta para casa, o aprendiz pergunta se um dia vai conseguir fazer tudo sozinho. Você pensa por um instante. Lembra dos anos de tentativa, erro, queimaduras e broncas. Então responde: um dia, talvez. Mas vai precisar errar muito antes disso. Historiadores ainda discutem o quanto da profissão era passada formalmente ou aprendida apenas na prática. Alguns registros mostram guildas com regras rígidas de aprendizado. Outros indicam que a maior parte da formação vinha de observação silenciosa e dedos queimados. No seu caso, foi o segundo. E você suspeita que, com o aprendiz, será igual. Ao chegar em casa, o aprendiz vai até o poço buscar água enquanto você acende a lareira. A casa cheira a carvão e pão velho. Um cheiro que, apesar de tudo, você aprendeu a chamar de lar. Você se senta, pés descalços, mãos apoiadas nas coxas cansadas, e respira fundo. Lá fora, o céu começa a ficar alaranjado. Mais um dia cumprido. O trabalho no castelo não começa de imediato. Claro que não. Primeiro vem o processo conhecido por todos como esperar sentado até o feudo se lembrar de você. Na prática, isso significa 2 ou 3 dias de indecisão, rumores e mensagens truncadas entre o mestre de obras e o escriba local. Mas, eventualmente, a convocação chega. Você deve se apresentar na entrada norte do castelo ao amanhecer. Você e seu aprendiz saem ainda no escuro, carregando ferramentas enroladas em pano grosso, algumas amostras de ferragens e a expectativa de que, ao menos, sirvam pão decente no refeitório. O castelo, embora não seja o mais impressionante da região, ainda impõe respeito com seus muros altos e janelas estreitas. Você entra pela porta dos fundos, literal e metaforicamente, junto com criados, entregadores de lenha e um rapaz que parece carregar um balde de algo que definitivamente não é vinho. Lá dentro, o mestre de obras é um homem esquelético, com sobrancelhas tão espessas quanto o muro que estão reforçando. Ele olha para você como quem examina um martelo novo. Curioso, desconfiado,
mas esperançoso. Ele explica o serviço em termos simples, quer dizer, simples para alguém, que aparentemente pensa que trabalho manual é um mito contado pelos camponeses. Os portões da ala leste têm sido alvo de infiltrações constantes de vento e ocasionalmente de ratos. Sim, ratos. De alguma forma, os portões do castelo mais vigiado da região estão perdendo para roedores. Você tenta não rir. Use reforços diagonais, chapa dupla na parte inferior e um fecho central. Não quero mais visitas peludas. Você responde com um aceno profissional. O aprendiz sussurra, peludas, e quase engasga de rir. O local de trabalho é uma espécie de galpão, improvisado dentro do castelo, onde o som do martelo ecoa como uma batida de tambor dentro de uma caixa de ressonância. Isso é bom para a produtividade e péssimo para a sanidade auditiva. Você passa o dia medindo, ajustando e martelando com cuidado. A madeira dos portões é mais dura que o normal, carvalho bem curado, e as dobradiças originais parecem feitas por alguém que estudou ferragens olhando um peixe-espada. O almoço vem servido em tigelas de barro, uma sopa rala, com mais água do que substância, mas com pequenos pedaços de carne que você não questiona. Ainda assim, é quente e você está com fome. O castelo tem um cheiro constante de pedra molhada e fumaça, e um leve traço de mofo, talvez da biblioteca ou do próprio mestre de obras. Durante o segundo dia de serviço, você encontra um pequeno grupo de soldados assistindo ao seu trabalho. Eles não falam muito, mas um deles, mais curioso, pergunta: se você já forjou espadas? Já, você responde. Mas elas não são mágicas, a menos que você pague em ouro. O soldado ri. É um som raro e quase bonito, contrastando com o som constante do ferro contra a madeira. No intervalo, você e o aprendiz passeiam discretamente pelo pátio interno. Ele está fascinado com os detalhes do castelo. Os vitrais coloridos, a escadaria. Em espiral, os cavalos no estábulo. Você apenas repara onde estão as goteiras e onde alguém poderia escorregar se chovesse. Prioridades de quem já caiu mais de uma vez na lama da vida. À tarde, aparece um nobre. Ele caminha como se flutuasse, com um hobby que seria mais apropriado para um desfile de moda do que para a inspeção de obras. Ele observa o novo portão com um ar distante e diz: sim, mas funcional. Continue. E vai embora como se tivesse acabado de aprovar uma pintura renascentista. Você compartilha um olhar com o mestre de obras. Ele dá de ombros. É assim que decisões são tomadas. O trabalho no castelo dura 4 dias ao todo. No final, você recebe o pagamento. Algumas moedas, uma garrafa de vinho, que você suspeita ser mais água que uva, e um pão fresco, quente, embrulhado em pano. Mais importante do que o pagamento, porém, é o prestígio. Trabalhar para o castelo traz uma aura de confiabilidade. Pessoas começarão a dizer: foi o mesmo ferreiro que reforçou os portões do senhor feudal. Você sabe que isso não significa muito, mas também sabe que, neste mundo, o que as pessoas acreditam vale tanto quanto o que é real. Historiadores ainda discutem se os castelos da Idade Média contratavam ferreiros locais com frequência ou se preferiam artesãos. Itinerantes de reputação mais ampla. Alguns registros sugerem contratos longos com mestres de guildas urbanas. Outros indicam que ferreiros de vilas próximas eram requisitados apenas para tarefas mais práticas, como a sua. Seja como for, você agora faz parte dessa tradição. Ambígua. Ao retornar para casa, a vila parece menor. Talvez seja o contraste com as muralhas do castelo, ou talvez você tenha crescido um pouco por dentro.
O aprendiz pergunta se ele também poderá, um dia, trabalhar para nobres. Você responde que sim, claro, mas que primeiro ele precisa aprender a não martelar os próprios dedos. Naquela noite, você janta com um pouco mais de orgulho. O vinho. Não é bom, mas é seu. O pão é quente e você o parte ao meio, dividindo com o aprendiz. Ele sorri. Você sorri. E por um breve momento, entre goles e migalhas, a vida de ferreiro medieval parece quase boa. Na manhã seguinte, ainda sentindo o cheiro de ferrugem e fumaça impregnado nas roupas, você acorda com a realidade batendo à porta. Literalmente. É o filho do moleiro, um rapaz desajeitado com mais pernas que senso de direção, trazendo uma mensagem. O carro de boi da família quebrou e eles precisam de alguém para consertar a roda. Urgente. Como sempre. Você suspira, coloca as botas meio úmidas e se arrasta para fora de casa. O aprendiz o segue, ainda mastigando o último pedaço de pão da noite anterior. Ferreiro em Vila Pequena não tem descanso, e você já aceita isso com a resignação de quem sabe que feriado é um conceito reservado apenas para monges e mortos. O trabalho do dia não tem glamour. Não há castelos, portões imponentes ou olhares nobres, só lama, cheiro de bicho e madeira empenada. A roda do carro de boi está mais torta que a espinha do alfaiate local. Enquanto examina a peça, você nota que alguém tentou consertar, usando cordas, barro e, claro, esperança. Você diz para o moleiro que precisará reforjar o aro de ferro e alinhar os raios com pregos novos. Ele apenas balança a cabeça como quem entende, mas claramente não entende. Você e o aprendiz desmontam a roda, carregando as peças para a forja. No caminho, um cachorro o segue, curioso, como se também tivesse dúvidas sobre a lógica do sistema de transporte. Medieval. De volta ao seu espaço de trabalho, o calor da fornalha traz certo conforto, mesmo que signifique suor escorrendo antes do meio-dia. Enquanto aquece o aro, o aprendiz pergunta: por que ninguém faz rodas melhores? Você responde com uma verdade simples: porque ninguém paga por rodas melhores. Durante a tarde, você bate, molda, ajusta, refrigera e repete. O som constante do martelo contra o ferro se torna quase meditativo. É nessa cadência que sua mente vagueia para coisas mais pessoais. O aluguel do terreno, a ferrugem nas ferramentas mais antigas, o buraco no telhado da forja que você ainda não tapou e que o céu insiste em lembrar sempre que chove. Você se lembra de um detalhe histórico que nunca fez sentido para você. Havia ferreiros medievais que trabalhavam apenas com ouro e prata, criando joias para os nobres. Eram chamados de orfévices. Trabalhar com metais preciosos sentados em bancos acolchoados, com mãos limpas e dedos finos. Você olha para as suas mãos. Estão cheias de calos, manchas de carvão e pequenos cortes. E ainda assim, são suas mãos que mantêm a vila funcionando. Ao final da tarde, a roda está pronta. Você a leva de volta, instala com a ajuda do aprendiz e o carro de boi, relutante, como se também não tivesse dormido bem, volta a rodar. O moleiro agradece com um punhado de trigo e um pedaço de queijo curado. Nada de moedas, claro. Mas comida é comida. A caminho de casa, o aprendiz comenta: o senhor acha que um dia a gente vai ganhar moedas de verdade? Você sorri e diz: quando os bois voarem, ou quando algum nobre decidir casar com uma camponesa. Os dois têm chances parecidas. Naquela noite, depois de um jantar modesto, sopa rala com um fiapo de carne e o queijo do moleiro, você se senta ao lado do fogo. A lenha estala devagar,
como se cochilasse entre uma labareda e outra. Você pensa no castelo, nos portões, que agora não deixam mais ratos passarem, e na roda do moleiro que volta a girar. Tudo isso graças às suas mãos. Historiadores ainda discutem se ferreiros rurais tinham mesmo tanta influência nas vilas. Alguns sugerem que eram figuras centrais, quase místicas, com sabedoria prática e poder simbólico. Outros os veem como simples trabalhadores, explorados por todos os lados, sobrevivendo com o mínimo. A verdade, como sempre, talvez esteja em algum ponto lamacento entre os dois. Antes de dormir, você ajusta suas ferramentas. A bigorna parece suspirar de exaustão. Ou talvez seja só você projetando emoções num bloco de ferro. O aprendiz já ressona num canto, coberto com um pano que você jura ser mais buraco do que tecido. Você apaga a vela. O mundo escurece. E enquanto o vento sopra pela fresta da janela, você pensa que, apesar de tudo, ainda está aqui, fazendo o que precisa ser feito. E isso, por enquanto, é o bastante. No dia seguinte, você acorda antes do galo, não por querer, mas porque seu teto pingou direto na sua testa. A chuva da madrugada não perdoou, e agora uma poça fria decora o chão de terra batida do seu quarto. Você suspira e se levanta, estalando as costas como uma porta velha sendo aberta. É domingo, o único dia que teoricamente deveria ser de descanso, mas na prática, isso só significa que as pessoas aparecem com problemas ainda mais urgentes, porque acham que você, com certeza, vai estar livre hoje. E, como em um bom script de comédia medieval, a previsão se concretiza. Assim que você começa a preparar sua aveia, alguém bate a porta com força suficiente para quase desmontar a dobradiça. Mestre ferreiro, precisamos do senhor na igreja. Você levanta uma sobrancelha. A última vez que alguém disse isso, o sino caiu da torre. Não é tão dramático desta vez, mas ainda assim, peculiar. A grade de ferro do confessionário emperrou e o padre não consegue mais abrir a portinha. Um fiel ficou trancado lá dentro e agora está ameaçando confessar tudo para sempre, já que não consegue sair. Enquanto você anda até a igreja com sua sacola de ferramentas, pensa em como sua profissão é o equivalente medieval de um faz-tudo, só que com menos reconhecimento e mais queimaduras de terceiro grau. A igreja é fria, úmida e sempre tem cheiro de mofo e vela. O padre está vermelho de vergonha e o fiel preso parece mais entediado do que aflito. Você inspeciona o ferrolho, solta um parafuso com a ajuda de uma cunha improvisada e em poucos minutos o pecador está livre para pecar novamente. O padre agradece com um sorriso e um Deus lhe pague. Você quase diz, preferia que fosse em moedas, mas engole a piada. Talvez Deus também tenha senso de humor, mas você não quer arriscar justo na casa dele. De volta à vila, você passa pela fonte central e percebe uma cena interessante. Um grupo de crianças brinca com argolas, de ferro descartadas por você semanas atrás. Estão fingindo que são braceletes mágicos de um cavaleiro encantado. Você para e observa por um momento, sorrindo com o canto da boca. É estranho pensar que até seu lixo vira brinquedo. Talvez essa seja a verdadeira definição de economia. Circular. Em casa, o aprendiz está tentando endireitar um prego torto usando uma pedra. Você suspira com ternura e ensina como usar a mini bigorna que ele vive esquecendo. A paciência virou sua maior ferramenta, embora não tenha cabo de madeira nem ponta de ferro. Durante o almoço, uma sopa de nabo e cebola, porque você ainda não recuperou o gosto da última com raiz de bardana. Você escuta os sinos da vila tocarem. Um mensageiro chegou.
Essas visitas costumam significar 3 coisas: impostos, decretos ou recrutamento. Nenhuma delas é exatamente animadora. Desta vez, é um aviso sobre a chegada de um senhor feudal para inspeção e coleta de taxas. Isso quer dizer que você terá que preparar armas decorativas para o desfile, mesmo que nunca vejam combate real. São espadas para serem exibidas, não usadas. Um lembrete de quem manda. Você e o aprendiz passam o resto da tarde reorganizando os moldes e o estoque de aço. Forjar espadas é um trabalho nobre, dizem, mas só quando é para alguém que tem tempo para lutar e dinheiro para perder. Para você, é só mais uma peça longa de ferro que precisa brilhar sem matar ninguém. Enquanto martela a primeira lâmina, o aprendiz pergunta: "O senhor já usou uma espada?" Você dá uma risada seca. Já. Uma vez. Para cortar pão. Quebrei a lâmina. Historicamente, as espadas dos camponeses eram raras, caras e geralmente ruins. A maioria das pessoas que vivia como você nunca nem segurou uma. Eram objetos de status, não de utilidade. A real arma do camponês era a paciência. Ou um forcado. Os historiadores ainda debatem se as inspeções feudais eram rotinas administrativas ou estratégias de intimidação. Alguns afirmam que era apenas burocracia com pompa. Outros sugerem que serviam para lembrar aos plebeus que eles ainda eram, bem, plebeus. No seu caso, é uma lembrança com gosto de fuligem. No final da tarde, quando a luz dourada começa a se espalhar pelas ruas de terra, você se permite parar um instante e respirar. Os pássaros voltam aos galhos, os sinos se calam, e até o fogo da forja parece cochilar. A espada repousa na bancada, com brilho metálico e frio. O aprendiz a observa. Fascinado, você a observa com um misto de orgulho e tristeza. A manhã seguinte chega com um som estranho, o tilintar de sinos e o trotar de cavalos. Você espia pela fresta da janela e vê o início da comitiva do senhor feudal adentrando a vila. E lá estão eles, capas elegantes, penachos coloridos, escudeiros com dentes demais e expressões de quem nunca segurou um balde de esterco na vida. Você resmunga baixo, se veste às pressas e vai direto para a oficina. Hoje, sua função muda um pouco. Além de ferreiro, você é também decorador de fachada. As espadas precisam estar expostas, os escudos polidos e os elmos alinhados como se fossem parte de uma exposição de arte. Tudo precisa parecer mais nobre do que realmente é. É um desfile de vaidades, só que com mais poeira. Quando o senhor feudal finalmente chega ao seu ateliê, traz consigo um séquito que parece saído de uma peça de teatro. O próprio senhor é menor do que você imaginava, com uma barba cuidadosamente trançada e um olhar que tenta ser severo, mas parece mais preocupado com a própria calvície. Ele segura uma luva de couro como se fosse um cetro, e sua capa vermelha arrasta lama pelo caminho. Então, você é o ferreiro da vila, diz ele, com aquele tom de voz que espera admiração em resposta. Você apenas assente. Respeitosamente, claro, mas com zero entusiasmo. Ele examina suas criações, pega uma espada curta e gira como se soubesse o que está fazendo. Não sabe, quase derruba o elmo da bancada. Você mantém o semblante neutro, um talento que só anos de pobreza e frustração proporcionam. Esta lâmina serviria bem a um cavaleiro da corte, declara ele, devolvendo a espada com um floreio exagerado. Ela também serve para cortar pão, se for pão muito velho. Você pensa, mas não diz. O resto da inspeção é só pose. Ele agradece. Diz que talvez encomende mais peças no futuro.
o que normalmente significa nunca, e parte. Mas antes de ir, um dos escribas dele entrega um papel, um aviso de cobrança. A vila terá que pagar uma nova taxa sobre o uso de metais, forjados. Ou seja, toda ferramenta feita por você agora será tributada. Você segura o papel como se fosse uma brasa. É oficial, selado, e não há nada a ser feito, exceto continuar. Porque parar não é uma opção. Historiadores divergem sobre a real efetividade dessas taxas. Alguns sugerem que elas existiam mais no papel do que na prática, com recolhimento irregular e variações locais. Outros acreditam que eram ferramentas sistemáticas de opressão fiscal. Para você, a teoria pouco importa. O que importa é que agora 1/3 do que você ganhar com cada martelo, fivela ou pá, vai para um homem que nunca viu a fuligem de uma forja. Você passa o resto do dia em silêncio, até o aprendiz percebe e para de tagarelar. Ao anoitecer, senta-se na soleira da porta com um pano velho nos joelhos, limpando as ferramentas uma a uma. Um ritual de quem precisa sentir que controla pelo menos alguma coisa. A lua sobe devagar, recortando os telhados tortos da vila com sua luz prateada. O cheiro de lenha queimada se espalha pelo ar. Você fecha os olhos por um instante e tenta imaginar outra vida. Uma onde o ferro não queima, o suor não escorre pela coluna e ninguém leva embora seu esforço embrulhado num pedaço de pergaminho. A realidade volta com um grito de cabra, a de sempre, que nunca aprende a ficar no cercado. Você ri, sem vontade, e vai buscá-la. No caminho, encontra a velhinha que vende raízes secas na feira. Ela comenta sobre o novo imposto e como talvez tenha que vender um dos porcos para pagar. Você escuta, balança a cabeça e oferece afiar a faca dela sem cobrar nada. É o que pode fazer. A noite cai com suavidade. O aprendiz dorme enrolado num cobertor curto demais. Você se deita de lado, ouvindo os estalos da lenha morrendo na anzaa, lareira, o som suave do vento passando pelas frestas. E mesmo com o peso do dia nos ombros, você se permite um pensamento tolo. Talvez, amanhã, ninguém bata na sua porta antes do nascer. Amanhã não começa com batidas à porta, o que, tecnicamente, já é uma vitória. Mas isso não significa que será fácil. Pelo contrário, hoje é dia de feira na vila. E como você bem sabe, isso transforma a praça central em uma combinação inusitada de mercado, competição de gritos e desfile de doenças cutâneas. Você chega cedo para montar sua pequena barraca de exposição. 3 facas, 2 pregos tortos e uma pinça para puxar farpas. Isso é o que conseguiu produzir. Nos intervalos do trabalho pesado da semana. Ao lado, uma senhora oferece queijos que claramente passaram do ponto. Do outro lado, um sujeito está vendendo elixires, que prometem curar tudo, desde febre até má sorte amorosa. Você já viu esse homem vender o mesmo líquido como tinta, sabão e unguento para vacas, dependendo do freguês. Um verdadeiro empreendedor. Feiras medievais eram, de fato, um dos poucos momentos em que o vilarejo ganhava cor e vida. Mesmo assim, para um ferreiro pobre como você, a feira não é uma festa. É mais uma chance de tentar transformar dias de esforço em algumas moedas, moedas que muitas vezes voltam diretamente para pagar impostos, dízimos e, claro, os acidentes do aprendiz. Você passa a manhã suando sob o toldo torto, explicando pela 5ª vez que a pinça não é um garfo de viagem. Uma criança tenta roubar um prego. Você vê, mas deixa passar. O pai dela parece o tipo que usaria o prego como moeda de troca por uma rabanada bolorenta.
No fim da manhã, uma senhora simpática compra a pinça. Diz que serve para arrancar pelos encravados do marido. Você sorri, feliz em saber que, pelo cheat code, menos um casal na vila, tem algum tipo de cuidado estético. Enquanto você embala o item em um pedaço de tecido, ouve um rumor vindo do fundo da feira. Músicos. 2 deles, com alaúdes desafinados e vozes que soam como galinhas assustadas. Começam a tocar uma balada sobre um cavaleiro que se apaixonou por uma donzela que era, na verdade, um peixe encantado. Você escuta com uma sobrancelha levantada. Quem escreveu isso? Provavelmente alguém com acesso a muito vinho e pouco senso. De anatomia. Historiadores ainda discutem a real função social desses trovadores e músicos itinerantes. Alguns os consideram transmissores orais de cultura, enquanto outros acham que eram apenas precursores dos influenciadores modernos, fazendo tudo por atenção e uma tigela de sopa. Você tende a concordar com a segunda opção. Durante a tarde, o sol castiga sem piedade. Seu toldo começa a desfiar e o aprendiz reclama da poeira. Você tenta vender uma faca a um açougueiro, mas ele oferece em troca apenas um pedaço de banha e um segredo. Você recusa. Já tem banha o suficiente e segredos demais. No final do dia, a feira começa a esvaziar. A praça vai se acalmando, os sons vão diminuindo. Você conta suas moedas, o suficiente para comprar um pouco de cevada, um pedaço de toucinho e, quem sabe, uma vela nova. É pouco, mas é algo. Você empacota o que restou, amarra tudo no pano encardido e segue de volta para a oficina. No caminho, passa pelo vendedor de elixires. Ele acena com uma garrafinha na mão. Cura cansaço, calos e coração partido. Tem algo que cure cliente que só paga com promessas? Você pergunta. Ele sorri. Não, mas cura a vontade de reclamar. Você continua andando. A ironia é quase medicinal. Ao chegar em casa, encontra o aprendiz brincando com um rato domesticado. Pelo menos é o que ele diz. Você suspira, joga o pano com as sobras no canto e se senta no banquinho de madeira, ouvindo os últimos barulhos da vila adormecendo. No fundo, você sabe que a feira não foi grande coisa. Mas houve música, conversa, uma venda ou outra, e por um breve momento o mundo pareceu menos pesado. Você se permite comer um pedaço de pão duro com um pouco de banha. Não é festim real, mas enche o estômago. O aprendiz já dorme, com o rato no ombro. Lá fora, um grilo desafinado compete com os últimos sapos da noite e você, mais uma vez, sobreviveu ao dia. O dia seguinte começa com um som inconfundível, o rangido úmido do telhado tentando desabar com a chuva. Você acorda com um respingo frio bem no meio da testa. Aparentemente, uma telha decidiu se aposentar durante a noite e agora o céu está entrando para tomar café com você. Excelente. Dias de chuva são especialmente cruéis para ferreiros pobres. A forja, é claro, não funciona direito com tanta umidade no ar. O carvão não pega fogo com facilidade. O metal demora a se aquecer. E cada sopro de vento parece zombar do seu esforço. E o teto da oficina? Bem, já viu melhores dias. Já viu também batalhas, incêndios e provavelmente 1 ou 2 casamentos arranjados acontecerem por baixo dele. Mas como desistir não é uma opção, especialmente quando se tem bocas para alimentar e ratos para espantar, você se levanta, se enrola em um manto molhado e vai verificar a forja. No caminho, pisa em uma poça que não estava ali ontem. E algo se move na poça. Você finge que foi só sua imaginação. Talvez tenha sido. Ou talvez não.
A forja está encharcada e o aprendiz tenta secá-la com o pano que normalmente usa como avental. O pano, no entanto, está mais sujo que o próprio chão. Você considera mandar ele esfregar tudo com a língua, só de birra. Mas decide que talvez não seja a melhor pedagogia. Você tenta acender o fogo da forja por quase meia hora. Cada tentativa termina em mais fumaça e menos autoestima. Finalmente, uma pequena chama surge. Você se agacha, sopra, reza para todas as divindades conhecidas e inventa mais duas. E o fogo pega. Milagre. Ou persistência. Ou só sorte mesmo. Chuva não dá trégua. E a oficina começa a parecer um barco mal construído, prestes a naufragar. Mesmo assim, você trabalha. Forja uma dobradiça, depois uma ponta de lança encomendada pelo senhor feudal, que provavelmente vai usá-la para pendurar cortinas, não para combater nada. O aprendiz entrega um balde de água, tropeça, derrama tudo em cima do que você acabou de temperar e pergunta se vai chover para sempre. Você apenas olha para ele. Longamente. Enquanto esfrega o rosto molhado, você se lembra de uma curiosidade interessante. Os ferreiros medievais, por vezes, eram considerados mágicos por seus vizinhos. Afinal, eles dominavam o fogo, transformavam metal em ferramentas e pareciam imunes a queimaduras. Historiadores ainda discutem se isso era puro misticismo ou apenas uma tentativa das pessoas comuns de encontrar algum sentido naquele caos escaldante. Você, claro, sabe a verdade. Não há magia nenhuma. Só cansaço, fuligem e calos que, já, não doem mais de tão habituais. No início da tarde, a chuva aperta ainda mais, e a rua vira um lamaçal digno de batalha campal. As galinhas da vizinha passam flutuando em cima de uma tábua. Uma delas parece te encarar. Você retribui. Talvez estejam te julgando. Como não há muito mais o que fazer sem o risco de virar uma sopa humana, você decide aproveitar a rara chance de parar. Senta-se perto da brasa morna, fecha os olhos e respira fundo. O barulho da chuva, embora constante, tem um ritmo quase hipnótico. Lembra vagamente o som de uma multidão cochichando longe, ou do seu estômago pedindo comida. Você oferece um pouco de mingau frio ao aprendiz, que aceita com a expressão de quem está sendo punido. Depois, vocês compartilham um pedaço de queijo embolorado. Afinal, penicilina ainda não foi inventada, mas o bolor está sempre um passo à frente. No meio da calmaria úmida, um visitante inesperado aparece. O padre. Ele entra sem bater. Com a túnica encharcada e o rosto molhado, não se sabe se de chuva ou suor. Ele vem pedir, ou melhor, exigir, que você doe uma ferradura nova para o burro da paróquia. Diz que é pelo bem comum. Você olha para o aprendiz, depois para a brasa fraca, e decide que discutir com o clero não vale a pena. Forja a ferradura ali mesmo, com os músculos doendo e a alma um pouco mais amarga. O padre vai embora com um aceno. Não agradece. Claro que não. No fim do dia, a chuva diminui. A água escorre das beiradas do telhado como fios de prata tristes. Você seca as ferramentas com um trapo velho e fecha a oficina. O aprendiz pergunta se amanhã o sol volta. Você diz que talvez sim, talvez não. Em tempos medievais, a previsão do tempo era mais uma questão de fé do que de ciência. Você se deita em sua palha úmida, enrolado no manto fedido, ouvindo os pingos finais do dia. A umidade parece colar em seus ossos, mas, ainda assim, há admirable algo de sereno em saber que, mesmo debaixo da chuva, você fez o que dava. Sobreviveu. De novo. E isso, na Idade Média, já era uma pequena vitória diária.
Amanhece com um silêncio estranho, sem o barulho usual dos galos enlouquecidos ou das rodas de carroças rangendo no cascalho molhado. Você se senta devagar, com os ossos protestando, e percebe: o céu finalmente está limpo. Um azul tímido, meio esbranquiçado, como se ainda estivesse se recuperando da ressaca da tempestade. Mas calma. Dias de sol não significam dias tranquilos. Enquanto tenta esticar as costas, que estalam como gravetos, você já escuta a de algazarra vindo da rua. O motivo? Um anúncio do mensageiro do barão. Sempre um péssimo sinal. Você se arrasta até a oficina, que ainda cheira a carvão molhado, e logo avista o tal mensageiro com sua túnica vermelha empapada de poeira, gritando algo sobre tributo especial e apoio à guerra na fronteira norte. Você nem sabia que tínhamos uma fronteira norte, ou uma guerra, aliás. O aprendiz, que, convenhamos, tem o faro de um cão para más notícias, já se escondeu atrás do fole fingindo que afia alguma coisa. Mas não adianta. O mensageiro chega até você e entrega o pergaminho com o selo sujo do barão. Lá está. Todos os ferreiros devem contribuir com 4 espadas prontas até o fim da semana, sob pena de multa, prisão ou, nas palavras do documento, outra medida apropriada. Seja lá o que isso quiser dizer. E você prefere não descobrir. 4 espadas. Em 3 dias. Com carvão úmido, ferramentas gastas e um aprendiz que ainda não sabe diferenciar ferro de batata. Você respira fundo e decide que não é o momento de surtar. Ainda. Começa o trabalho. A primeira espada é uma tragédia cômica. A lâmina entorta como uma lasanha molhada. A segunda vai um pouco melhor, embora pareça mais uma foice mal-humorada. Você esfrega o suor da testa e lembra que muitos senhores feudais, na verdade, nem sabiam lutar. Suas espadas eram mais para exibir do que para usar. Historiadores ainda discutem se essas encomendas eram realmente para o campo de batalha ou apenas para pendurar acima da lareira como símbolo de status. Enquanto martela, pensa nas consequências de recusar o serviço. Não é como se você tivesse escolha. Recusar o barão é como desafiar uma avalanche com uma colher de madeira. Há histórias de ferreiros que sumiram misteriosamente depois de atrasar entregas, ou que reapareceram, só que com 2 dedos a menos e uma nova disposição para cumprir. Prazos. A terceira espada sai razoável. A quarta, você ainda está torcendo. O aprendiz, para variar, corta o dedo no cabo da lâmina e diz que está morrendo. Você enrola o ferimento com um pedaço de linho e diz que, se sobreviver, ainda vai poder ajudar a carregar as espadas até o castelo. Ele te odeia em silêncio, e você aprecia isso. Ódio silencioso é muito mais eficiente que reclamações. Em voz alta. Quando finalmente termina as 4 malditas espadas, o céu já começa a escurecer de novo. Mas não com nuvens, com crepúsculo. Você perdeu a noção das horas. Sua cabeça lateja e seus ombros estão duros como pedra. Ainda assim, sente uma pontinha de orgulho. Elas não são as melhores espadas do mundo, mas, ao menos, têm ponta e brilho. E o barão, com sorte, é míope. Na manhã seguinte, lá vai você, com o aprendiz bufando atrás, carregando 2 espadas cada um, rumo ao castelo. No caminho, cruzam com outros ferreiros, alguns mais velhos, outros com caras tão cansadas quanto a sua. Um deles carrega a espada embrulhada em palha e murmura: se ele não gostar, pode comer. Ninguém ri. Só seguem andando. O castelo é tudo o que você esperava. Alto, frio, cheirando a mofo aristocrático. Os guardas na entrada revistam as espadas como se soubessem o que estão procurando. Não sabem. Apenas resmungam e mandam você esperar no pátio de pedra.
Você espera. Muito. Finalmente, o intendente aparece. Um homem pálido, com dentes que denunciam falta crônica de escova, e dá um aceno vago ao ver as espadas. Aceitável, diz ele. Você não sabe se é elogio ou ameaça. Ele anota algo em um pergaminho e diz que os tributos estão pagos. Por enquanto. De volta à vila, vocês caminham em silêncio. O aprendiz pergunta se ser ferreiro sempre foi assim. Você pensa em responder com uma mentira reconfortante, mas opta pela verdade. Não, às vezes é pior. No final do dia, você volta à oficina. Senta-se perto da forja, que agora repousa em brasas baixas, e sente algo raro, um momento de paz. Talvez seja o alívio de ter cumprido o tributo. Talvez seja só o fato de não estar carregando nada pesado. Ou talvez, e mais provavelmente, seja puro cansaço. Lembra-se então de um detalhe curioso. No Japão medieval, ferreiros eram considerados quase sacerdotes. Suas forjas eram lugares sagrados, e cada espada era feita com cerimônia, oração e respeito. Aqui, no entanto, sua única cerimônia é xingar baixinho quando o metal entorta. Ainda assim, há uma beleza estranha no que você faz. Mesmo na miséria, mesmo na pressão, forjar algo útil, ou pelo menos pontudo, é quase um milagre. Um pequeno triunfo. Você apoia a cabeça na parede e fecha os olhos. Por um instante, o mundo parece calmo. Hoje a brisa da manhã tem cheiro de fermento azedo, o que só pode significar uma coisa: o mercado voltou. E com ele, claro, as confusões de sempre. Você nem tinha planos de sair. O corpo ainda grita pelos esforços da semana anterior. Mas uma senhora meio cega e muito insistente bateu na porta antes do nascer do sol, pedindo que você consertasse sua chave. De celeiro. De ferro dobrado. Daquelas que parecem feitas na pressa por um sapateiro bêbado com amnésia. E lá vai você outra vez. Pelo caminho, nota a movimentação. As barracas estão armadas, as galinhas escaparam de novo e o padeiro já discute com o leiteiro sobre quem ficou com a tábua de cortar queijo. Cena clássica de toda terça-feira. Você gosta daquilo, mesmo que não admita. Gente barulhenta é um bom sinal. Significa que ainda estão vivos. Na barraca de especiarias, houve boatos. Sempre há boatos. Um mercador disse que os mouros estão avançando mais ao sul, outro jura que viu um dragão nos arredores. Ou talvez fosse só um bode com sarna. Ninguém confirma. As histórias se misturam com o cheiro de cravo, canela e suor humano. Você desvia e segue até a banca de ferramentas, onde o velho Ulrich, metade ferreiro, metade linguarudo profissional, diz que ouviu falar de um novo imposto. Agora, será cobrado pelo uso do martelo em horário prolongado. Você ri, e depois para de rir. Porque, sinceramente, não seria surpreendente. Na volta, o sol já aquece suas costas, e você sente a camisa colando na pele. Carregar a chave consertada parece carregar uma bigorna. Mas a senhora está te esperando no portão com um pedaço de torta de cebola e um sorriso banguela. E, de repente, o dia parece menos terrível. Você aceita a torta, embora suspeite que ela esteja viva, e agradece como se fosse uma barra de ouro. E então, de volta à oficina, você encontra algo raro. Tempo livre. E isso é um problema. Porque, veja, tempo livre não é comum. Ele é estranho, desconfortável. Você se pega sentado, olhando para a bigorna, como se ela fosse começar a falar. O aprendiz está varrendo o chão, ou empurrando a poeira de um lado para o outro, o que dá na mesma.
e a forja dorme como um cão, velho em tarde quente. A quietude é desconcertante. Você tenta aproveitar o momento, faz pequenas coisas, afia um cinzel, organiza as pinças, limpa um pouco do carvão grudado nas tábuas da parede. Mas tudo isso dura menos de uma hora. E então, inevitavelmente, você começa a pensar no futuro, no passado, no que teria acontecido se tivesse escolhido ser moleiro, ou tecelão, ou, quem sabe, monge copista, vivendo em silêncio e copiando manuscritos à luz de velas aromáticas. Historiadores ainda discutem se a vida monástica era de fato mais tranquila ou apenas igualmente miserável com menos barulho. Difícil dizer. Mas há um pensamento que não sai da sua cabeça. E se essa vida continuar assim, um ciclo interminável de dias parecidos, com tributos malucos, dores no ombro e tortas de cebola suspeitas? Será que um dia isso muda? Ou será que, como ferro no fogo, a vida vai apenas sendo martelada, dobrada, moldada, até se tornar irreconhecível? Para distrair a mente, você decide consertar uma fechadura antiga que ninguém pediu. Só para passar o tempo. Só para não pensar demais. E então algo acontece. Um viajante chega à vila. Estranho, porque viajantes evitam esse canto do mundo como se fosse amaldiçoado. Mas lá está ele. Botas de couro legítimo, fala arrastada, um livro pendurado na cintura como se fosse uma adaga. Diz que é cronista, que está escrevendo sobre os ofícios do povo comum, sobre os mestres invisíveis da forja. Você quase ri. Mestre? Invisível? Isso sim é ficção, mas ele insiste. Quer ver sua oficina, fazer perguntas, tomar nota, pergunta se pode observar seu trabalho por um dia. E você, por algum motivo, que talvez envolva tédio ou vaidade ou os dois, concorda. Durante o resto da tarde, você age normalmente, ou tenta. Martela com mais elegância, limpa o suor antes que escorra, explica termos técnicos como se fosse um sábio. Ele anota tudo com expressão fascinada, como se você estivesse moldando o destino do mundo com cada pancada. Em um momento, você até se empolga e cita algo sobre têmpera em água salgada. Ele anota com reverência. No fim do dia, ele agradece. Diz que seu nome vai estar nos registros, que talvez, um dia, alguém leia sobre você em uma biblioteca. Você ri de novo, mas, dessa vez com certo carinho. E quando o cronista parte, deixando para trás apenas pegadas na lama e algumas moedas de prata, ele insistiu. Você se sente visto. Talvez a vida de um ferreiro medieval seja realmente miserável, mas, naquele instante, você descobre algo reconfortante. Mesmo no anonimato, mesmo na ferrugem e no carvão, existe história sendo escrita, com cada martelada, com cada chama acesa, com cada cicatriz no braço. E saber, no dia seguinte, a oficina parece um pouco diferente. Não que as ferramentas tenham se movido ou que o teto tenha parado de pingar. Isso seria mágico demais, até para os padrões mais esperançosos da Idade Média. Mas há algo no ar. Talvez seja aquele resquício de importância que o cronista deixou para trás, como um perfume fraco grudado na bainha de um manto. Ou talvez seja só a cebola da torta de ontem voltando para te assombrar. Vai saber, você acorda mais cedo do que o habitual. Não porque precise. Na verdade, não há nenhum pedido urgente esperando. Mas a insônia é uma praga democrática. Não poupa nem cavaleiro nem ferreiro. Enquanto observa a bruma da manhã se dissipar pelas frestas da oficina, você percebe que algo se formou com o tempo, um tipo de cotidiano, por mais duro que seja, que virou parte de você. Um ritmo, uma batida.
como a cadência de marteladas no ferro incandescente. Ao sentar no banco gasto de tanto uso, suas mãos encontram as ferramentas sem esforço. Você não pensa mais no que precisa pegar. Elas simplesmente estão ali. E isso, de alguma forma, é bonito, como uma dança que você aprendeu sem perceber, como uma coreografia de sobrevivência. Hoje, você decide consertar algo só seu. É um trinco velho de baú, o baú do seu pai, que sempre dizia que o ferro era como gente. Precisava ser esquentado até quase quebrar para se tornar forte. Ele falava isso enquanto suava sobre a bigorna, e você ouvia, tentando entender como um material podia parecer tanto com uma vida. Agora, você entende melhor. Não porque estudou em algum livro, mas porque viveu. E doeu. E continuou vivendo. Enquanto trabalha, ouve a voz do aprendiz atrás de você, tentando acertar a quantidade de carvão que deve alimentar a forja. Ele ainda erra, quase sempre, mas está começando a entender que o fogo, como a vida, precisa de paciência. E cuidado. E respeito. Você ensina menos com palavras do que gostaria. Os joelhos doem quando fala muito tempo parado, mas já percebe que ele aprendeu a ler seus silêncios. Um sinal com a mão, um olhar mais demorado, um suspiro. A comunicação, de quem compartilha o peso da bigorna, ainda que por motivos diferentes. Na vila, alguns rostos mudaram. Gente foi embora. Gente chegou. O barbeiro agora também é parteiro, ou ao menos diz que é. E a taberna começou a servir um caldo novo que parece ter sido feito com esperança vencida e restos de nabo. Mesmo assim, o pessoal vai, porque em tempos como esses, qualquer coisa quente e meio líquida é considerada banquete. Você cruza com a senhora da torta de cebola de novo. Ela agradece de novo e jura que viu seu nome num papel pendurado na capela. Um nome rabiscado em latim ruim, mas com uma descrição. Faber notabilis. Ferreiro notável. Você ri alto e percebe que não é de escárnio. É uma risada limpa, quase orgulhosa. Talvez você nunca vá sair dessa vila, nunca verá o mar. Nunca conhecerá as terras distantes que os mercadores descrevem com olhos arregalados. Mas tudo bem, porque você sabe algo que nem sempre se diz em voz alta, que há beleza na repetição, que há valor na rotina, que há dignidade no esforço. Invisível. Historiadores ainda discutem se a vida dos trabalhadores manuais da Idade Média era miserável por completo ou apenas dramaticamente subestimada. Mas você não está esperando consenso acadêmico. Você está vivendo a resposta todos os dias. E ela vem em forma de calos, fumaça e o som reconfortante de ferro sendo domado. E assim, quando o sol se despede atrás dos telhados tortos da Deji Vila, você senta à porta da oficina com uma caneca de água morna e observa o mundo passar, sem pressa, sem expectativa, com uma paz modesta, mas sua. Talvez amanhã você repita tudo de novo. Talvez a bigorna quebre. Talvez o aprendiz acerte a quantidade de carvão, ou talvez, simplesmente, seja mais um dia em que você martela o mundo, até ele caber na sua mão, e isso basta. A forja agora repousa em silêncio. A brasa, antes viva como um coração acelerado, adormece num brilho vermelho suave. O martelo já não bate. Está pendurado em descanso, como um guerreiro depois da batalha. A oficina respira quieta, e você com ela. Lá fora, o vento dança entre as folhas, e o som dos grilos marca o ritmo da noite. É tudo tão simples, tão seguro. O tipo de silêncio que só existe quando tudo foi feito.
quando o dia já disse o que precisava dizer. Você encosta a cabeça na parede de madeira rústica. O cheiro de carvão e ferro ainda está no ar, mas agora mistura-se com o perfume distante de alguma fogueira acesa em outra casa. Crianças riem ao longe. Um sino toca devagar. O mundo continua girando, mas aqui tudo está em paz. Seus músculos estão cansados, mas não doem como antes. Eles apenas lembram que você viveu mais um dia, que resistiu ao tempo, à fome, às excentricidades da Idade Média e às tortas de cebola. E está tudo bem. Talvez amanhã chova. Talvez não. Talvez o cronista volte. Talvez o gato da rua decida dormir sobre sua forja de novo. Nada disso importa agora. O que importa é este momento de pausa, de silêncio, de leveza. Você está aqui. Você resistiu. Você fez algo com as próprias mãos. Agora, pode descansar. Feche os olhos. Sinta o calor residual da brasa, o som da vila desacelerando, o cheiro de madeira